Oi, Luísa. Olha que legal o que eu te falei. Se você estiver assistindo na ordem que eu te mandei os vídeos, eu te falei na primeira, né, que são padrões de questão que você sempre vai resolver basicamente da mesma forma. E olha que interessante. Essa questão 13, ele chama o P, né, de pressão, tá? Temos a pressão sonora, e o P0 aqui, ele chamou que é a constante denominada limiar de percepção do volume do ouvido humano. E se você lembrar bem, a gente falou coisa parecida aqui na primeira questão. Olha, é a mesma carinha, tá vendo? Aqui é S, lá é N. Ainda é o 10, também no logaritmo de base 10. E lá, em vez de pressão, era intensidade. Mas perceba que a matemática e até a física aqui é bem próxima, tá? Ele só trocou pressão por intensidade, mas a lógica é a mesma. E aqui temos a constante de limiar da audibilidade. Eu tô te falando tudo isso porque você não precisa lembrar, então, de fato, desses valores ou desses nomes exatos, tá? Até porque, ó, a própria constante ele colocou pra gente aqui na questão. Agora, respondendo às suas perguntas. Aqui, nessa questão em específico, ele pediu também, né? Lá ele tinha dado a intensidade e pedido o nível sonoro, né? O nosso N aqui. Agora aqui, ele na verdade quer a pressão, mas a lógica é a mesma. Você vai olhar no enunciado, ver as informações que a gente tem. Temos o P e a gente tem o N também. Então basta a gente substituir, né? Essa parte você fez ali corretamente. E aí você colocou, né, aqui o 80, bonitinho, 20 log, né, da pressão. Aí aqui depende da abordagem, tá? Eu não vou substituir ainda não. Eu gosto de resolver bastante para depois substituir os valores, mas lembre-se que a gente já tem o valor do P0. Aí, respondendo às suas perguntas, tá? Quando que você vai usar as propriedades de fato? Não existe literalmente uma regra, tá? Mas você perguntou do 20. Perceba que o 20 é uma multiplicação. Ele está solto aqui, tá? O log você pode interpretar como um número qualquer. Tá? Imagina que isso aqui fosse 100. Então, você pode fazer sim qualquer coisa que você quiser com esse 20, que não vai alterar nada no log. Isso aqui está isolado, tá? Se tivesse um mais 80 aqui, por exemplo, você também poderia pegar e passar subtraindo para lá. Não tem problema. Se você vai fazer isso agora ou depois, não tem problema, tá? O ideal é você pensar assim: nessa questão, o objetivo é isolar o P, certo? Então, você vai sempre tentar passar é, tudo para lá o mais rápido possível. Como o 20 é o mais fácil, você já passa para lá dividindo, tá? Aí ficaria assim. E o problema é justamente o parênteses. A gente tem que tirar duas coisas daqui, né? Lembrar que o log ele não está aqui à toa. Então a gente tem que o log ele é basicamente uma função. A gente tem que se perguntar assim, nossa, qual que é a função inversa do log, tá? Mas eu nem vou usar essa abordagem, porque pode te confundir. Mas seria a mesma lógica de quando a gente tira o quadrado com a raiz, né? Se a gente tem que x ao quadrado igual a 25, a gente não faz assim? Não aplica a raiz quadrada? Né? Coloco mais ou menos aqui. Por quê? Porque a gente está tirando a raiz quadrada dos dois lados, né? Aí vai aparecer aquela propriedade de que o expoente tem o mesmo valor aqui do índice da raiz, aí corta, corta, e por isso que fica dessa forma. Aqui, e em qualquer lugar da matemática, vai fazer a mesma coisa. Mas eu vou te mostrar isso de um jeito mais tranquilo. É você lembrar daquela propriedade de que é, o logaritmo é igual a, por exemplo, um logaritmo. Deixa eu colocar aqui, ó, a base A é igual a x. Lembra, isso aqui é a definição de um logaritmo. O b é base, o a é o que a gente chama de logaritmando,
e o x é o logaritmo. E você lembra da propriedade que a gente tem? A gente fala justamente que essa base elevado ao nosso logaritmo, que seria o x, tem que ser igual a A, tá? Isso aqui também é outra propriedade. Estou escrevendo de forma genérica, né? Mas é muito simples. Vamos colocar número para você ver, ó. Então, logaritmo na base 10, que é a mais comum, de 5, por exemplo, é igual a 2. Estou inventando os números, tá? Então, ignora se não bater. Mas é só para você ver que vai ficar, então, 10, que é a base, elevado ao 2 tem que ser igual a 5, ok? É assim que você monta. Claramente, o valor aqui está errado, mas é só para você entender a lógica. E aí, para isso, a gente pode chamar tudo isso aqui, ó, de pode ser x mesmo. E aí a gente vai substituir. Vai ficar log, opa, log de x, né? Aí veja, a gente tem justamente, ó, isso aqui. Aí é só aplicar a nossa propriedade. Quem que é a nossa base aqui? Quando não tem nada é o 10, né? Então fica 10 elevado a 4. Aqui eu coloquei errado, né? Não é 40. É só o 4. 80 dividido por 20 é 4, não 40. Tudo isso aqui é igual ao próprio x. Tá vendo o que eu fiz? Aí a gente só volta ao normal agora, ó. Quem que é o x? O x era justamente o p dividido por p0. Tudo isso é igual a 10 à quarta. Pronto. Agora você conseguiu isolar a pressão. Fica 10 à quarta vezes p0. E o p0, como a gente viu, vale, vamos olhar aqui, 2 a 10 elevado a menos 5. 2 a 10 elevado a menos 5. E aí agora é só resolver. Isso aqui vai dar. Vou fazer aqui na minha calculadora. Nem precisa, né? Nem precisa, né? A gente tem só uma multiplicação simples de base 10. A gente conserva o número, que não está na base, que é o 2, vezes 10. Como é uma multiplicação de base igual, né? O 10 aqui e o 10 aqui, os dois são a base. A gente só soma os expoentes. Então fica menos 5 mais 4 dá menos 1 Newton. Newton por metro quadrado, né? Seria a resposta à unidade correta de pressão. E aí dá a alternativa C. Então, assim, espero que você tenha entendido a diferença, tá? Uma outra dúvida que pode surgir é se você quisesse abrir esse logaritmo, né? Usar aquela propriedade da subtração. Então, colocar assim, log de P menos log de P0. Isso pode ser uma abordagem válida, mas aí depende da questão. Como eu falei, não existe uma regra é, restrita. Você tem que olhar o contexto. Como aqui você já tinha o valor, já é um bom sinal de que você provavelmente não vai querer transformar aqui, porque você tem o valor da constante e não do log dessa constante, entendeu? Você tem que prestar atenção nesses detalhes. Se ele tivesse dado o valor de log, se ele tivesse colocado lá na questão que log de P0 é igual a 2, por exemplo. Aí sim você poderia fazer isso aqui. Aí era o caminho mais correto, tá? Aí isso aí você vai desenvolvendo com o tempo. Qualquer dúvida, me fala.